dia, boa tarde do Senhor, a paz a todos aqueles que me ouvem neste dia maravilhoso. Pode ser que aparentemente o dia não esteja a 100%, mas na palavra de Deus diz que hoje é o dia que o Senhor Deus fez. E eu quero aproveitar a oportunidade de compartilhar com vocês algo a respeito daquilo que Deus tem para nós. Para quem não me conhece, eu sou a Juscelia, salva em Cristo Jesus, creio na palavra de Deus e é ela que eu vou compartilhar neste dia. As palavras que pretendo compartilhar com vocês ainda não tem data certa, mas quando o Espírito Santo falar ao meu coração, tenha certeza que eu irei compartilhar com vocês. Tudo certo? Amém? Glória a Deus. Primeiro versículo que vamos ler hoje está em João, capítulo 20, verso 19, que diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. Onde o Senhor está, deve haver paz. Mas mais para frente vamos falar um pouquinho mais sobre esta paz. A paz que excede todo o entendimento, que em nome de Jesus deve estar entre nós. Amém? No verso 20 diz assim: E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. Lembrando que o Senhor, neste capítulo, já havia sido crucificado, já havia passado os 3 dias e ele já tinha ressuscitado. Glória a Deus e aleluia. Então ele estava mostrando as marcas da crucificação, mostrando as mãos, os furos e o lado onde tinha sido espetado, né? No versículo 21 diz assim: E disse-lhes, pois Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. O Senhor nos diz, através da palavra deles, que assim como o Pai, Deus Todo-Poderoso, enviou ele, Jesus, a ministrar, a levar o evangelho de salvação, onde ele mesmo fez com que a salvação fosse possível através do sacrifício, assim nós recebemos essa missão de levarmos o evangelho a toda criatura. Se você ainda não conhece a palavra de Deus, mais para frente iremos discorrer outros versículos e iremos aprender junto a respeito daquilo que o Senhor tem para nós e quer fazer através de nós. Mas como iremos fazer isso? Em 2 Coríntios 5, no versículo 20 diz assim: De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Para entender melhor, no versículo 19, fala assim: isto é, Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O Senhor, glória a Deus, nos deu esta palavra, a palavra que reconcilia a criatura com o Criador, nos tornando, quando aceitamos o Jesus, nos tornamos filhos de Deus, assim como está em João, o capítulo 1. E nós, através dessa reconciliação, o primeiro ministério que nos é dado é o ministério da reconciliação. Se nós hoje somos reconciliados com Cristo, nós temos o poder, a autoridade de ministrar essa reconciliação, e através das nossas vidas, através daquilo que o Senhor pôs em nossas mãos, podemos reconciliar outras pessoas com Cristo. Nós fazemos parte daquele time, aquele time que Deus faz conosco e nós repassamos a mensagem, amém? Mas tudo isso não vamos fazer de mãos vazias, o Senhor já nos capacitou. Mas irmã, eu não sei fazer nada, eu não sei falar nada. Ai meu Deus, o que eu sei? Você sabe que Jesus morreu? Passou 3 dias e morto e ressuscitou ao 3º dia. E o Senhor, assim como nós lemos, o Senhor veio para falar: ei, assim como o Pai me enviou vocês. Então, você faz parte deste alistamento. Diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E deixe que o Senhor oriente para onde você deve andar.
O Senhor nos diz no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 8: Mas receberei o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se o Senhor falou um pouco antes de ser levado ao alto céus, como diz no versículo 9. Então, o Senhor já nos deu o Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. Preguemos o evangelho de salvação, de restauração, de mudança de vida para morarmos na glória. O evangelho que nós temos que pregar é aquele que mostra a eternidade, o caminho da eternidade e o desejo de Deus de nos levar à eternidade com Ele, porque a eternidade existe com e sem Jesus. Cabe a nós escolhermos a qual eternidade queremos passar, em qual eternidade queremos passar o resto das nossas vidas eternas, porque com Jesus temos a vida eterna com Ele, salvos, vivendo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu aos nossos corações. É o que Deus tem preparado para nós. Mas se nós não quisermos fazer isso, como muitas vezes, falando agora da igreja de Cristo, nós muitas vezes deixamos as oportunidades passar, né? Estamos bem assim como estamos salvos, congregando nas nossas igrejinhas e fazendo um culto maravilhoso para Deus, mas o Senhor não nos chamou para ficarmos dentro da igreja, mas para sermos igreja e levarmos as pessoas a congregarem, a louvarem a Deus com as suas vidas. Isso não necessariamente dentro de um templo, né? Porque vamos pensar, hoje estamos passando um tempo de pandemia, hoje é 5 de março de 2021, as cidades, a maioria estão entrando em zona vermelha de novo, o lockdown existe e de casa estamos aprendendo a levar o evangelho. E isso provém de Deus, ao escape para que o evangelho não fique retido dentro de nós, mas que possamos repassar a mensagem que o Senhor já nos deu. Não digo nem essa que eu estou compartilhando com vocês, mas eu creio que vocês já conhecem a palavra de Deus, sabem da história que fez o Salvador vir ao mundo, desde Gênesis a Apocalipse. Você pode não ter decorado a Bíblia, como não é obrigado a decorar a Bíblia, mas você conhece o plano de salvação. E se você não conhece o plano de salvação, eu te digo que a Bíblia, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor deu a vida por você na cruz. A morte na cruz é o maior sinal, é a maior prova de amor que Deus Todo-Poderoso poderia dar por você. Eu não sei pelo que você tem passado, mas fica tranquilo, o Jesus te ama e não há nada que possa superar o amor dele. Nem a maior felicidade do mundo aqui na Terra, nem a maior tristeza. Quando entendemos o amor de Deus, conseguimos passar pelas adversidades, crendo que o melhor de Deus já foi nos dado, que é Jesus. A palavra de Deus ainda em 2 Coríntios 5,17 fala assim que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O Senhor nos dá a oportunidade de termos uma página em branco, uma nova história ao lado dele. Livre de frustrações que a nossa carne nos proporciona com decisões erradas, com escolhas erradas. Escolher viver aquilo que o Senhor tem para nós é a melhor decisão de toda a nossa vida. Mas isso provém de Deus, não de nós. A misericórdia de Deus é maravilhosa. Mas se a gente não quiser levar o evangelho a toda criatura, Samaria, Judeia, todos aqueles lugares que ainda faltam ouvir a palavra de Deus. Aqui no capítulo 8 de Atos ainda fala de uma coisa que aconteceu e que muitas vezes acontecem para que a gente levante da cadeira e vá trabalhar para o Senhor. Aqui fala assim que Paulo consentiu na morte deles, né, dos discípulos. Houve uma perseguição naquele tempo e fez-se naquele dia uma perseguição tão grande contra a igreja que estava em Jerusalém e todos foram dispersos pela terra da Judeia e Samaria, exceto os apóstolos. Todo mundo saiu vazado, correndo. Mas isso proporcionou que nessa história de se espalharem, eles alcançassem pessoas que eles ainda não conheciam, pudessem falar do amor de Deus para aqueles que não conheciam. Ou seja, muitas vezes a gente fica tão apegado a pregar na nossa igreja e tem uma palavra que você fala assim, nossa, essa palavra que mexe tanto no meu coração. Ah, mas eu já preguei essa palavra. Ah, mas eu já preguei na minha igreja sobre essa palavra. Uma palavra que eu amo,
eu já compartilhei agora com vocês, que é de 2 Coríntios 5:17, porque Deus nos faz novas criaturas quando estamos na presença dele. E essa palavra eu já repeti, eu já comuniquei, eu já ensinei, e eu vivo ela de uma forma tão linda. Por quê? Porque a palavra de Deus não muda. Todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de vivermos para Ele, com Ele. Nos dá a oportunidade de nos arrepender do nosso pecado, pedir perdão. Ele perdoa e Ele esquece o que passou. Então, muitas vezes a gente fica acanhado, falando assim, eu não quero oportunidade não, porque eu não tenho o que falar. Você tem o que falar. Alguém precisa ouvir essa palavra que o Senhor tem colocado no seu coração. Alguém precisa ouvir esse versículo que você já falou 300 vezes no culto, mas deixa o Senhor falar através da sua boca. Leia o versículo, pergunta a Deus o que o Senhor quer falar para a tua igreja através deste versículo, que a igreja já conhece, mas eu sei que o Senhor quer falar algo, assim como o Senhor tem falado comigo. Houve a necessidade nesse tempo das pessoas se dispersarem. E hoje, com o lockdown, as pessoas estão enclausuradas dentro de suas casas, mas temos a internet que nos permite levar a palavra de Deus a todos os povos onde chega a internet. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, agora como eu estou fazendo neste podcast, eu convido vocês a compartilharem o amor de Deus. E eu peço, encarecidamente, ouça a voz de Deus, leve a palavra de Deus, não seja egoísta, não coma sozinho, divida, que assim como o Senhor fez com aquela viúva, transbordando, multiplicando o azeite e a farinha, o Senhor vai multiplicar aquilo que Ele tem colocado no seu coração. Se você acha que você sabe pouco, começa a falar do amor de Deus, que o Senhor vai transbordar em ti a vontade dele. As coisas que você acha que você conhece pouco, o Senhor vai transbordar na sua vida. A respeito daquilo que o Senhor já falou lá atrás, o Senhor vai continuar falando de forma diferente para que as pessoas que estão ao seu lado possam entender a palavra que acrescenta dia a dia a sua fé. Então, que o Senhor possa usar a sua vida para que a fé de outras pessoas seja acrescentada também. É o desejo do meu coração que possamos juntos falar do Evangelho. E o Evangelho que salva, transforma, liberta e nos dá a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Falar da sua morte, falar da sua ressurreição e que Ele está de braços abertos para nos receber. Não importando o nosso passado, mas o nosso presente, quando o nosso coração está predisposto a fazer a vontade de Deus. Eu espero que, de alguma forma, aquilo que eu falei faça sentido ao seu coração. Porque quando a gente fala da palavra de Deus, o que eu falar de mim mesmo, você pode até não gostar, mas aquilo que a gente lê através da palavra de Deus não muda. A sua Bíblia é igual à minha. Então, vamos junto adorar a Deus. Eu espero de verdade que o seu dia seja abençoado. Eu não sei em que horário você está me ouvindo, mas tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Seja cheio do Espírito Santo e faça a vontade do Pai. Em nome de Jesus, eu te abençoo, abençoo a sua família, o seu bairro, a sua escola, o seu trabalho e que onde você colocar a planta dos seus pés, possa conhecer a Deus através de você. Muito obrigada pela audiência, um beijo, até a próxima e fui!